A hipnose tem vindo a despertar a curiosidade das pessoas, um mundo desconhecido que pode assustar ou aumentar o interesse. Existem vários estudos sobre a hipnoterapia. No entanto, os resultados são variados. Desde o conceito que defende que o estado hipnótico não existe, à teoria que defende que a hipnoterapia é uma técnica sofisticada que necessita de anos de estudo. O ser humano, a mente humana é pré-configurada para entrar em estados elevados de consciência, para entrar em estados automáticos. Eu dou-lhe um exemplo, Clara. Nós vamos a conduzir. Antes de aprender a conduzir, você teve que ter todo o cuidado consciente, eu tenho que meter a primeira velocidade, carrego na embreagem, carrego no acelerador. Tudo isso foi de início, a aprendizagem. Depois, A hipnose tem vindo a despertar a curiosidade das pessoas, um mundo desconhecido que pode assustar ou aumentar o interesse. Existem vários estudos sobre a hipnoterapia. No entanto, os resultados são variados. Desde o conceito que defende que o estado hipnótico não existe, à teoria que defende que a hipnoterapia é uma técnica sofisticada que necessita de anos de estudo. o ser humano, a mente humana é pré-configurada para entrar em estados elevados de consciência, para entrar em estados automáticos. Eu dou-lhe um exemplo, Clara. Nós vamos a conduzir. Antes de aprender a conduzir, você teve que ter todo o cuidado consciente, eu tenho que meter a primeira velocidade, carrego na embreagem, carrego no acelerador. Tudo isso foi de início, a aprendizagem. Depois, essa aprendizagem é percebida pela mente inconsciente e é processada de forma automática. Digamos que quando nós vamos a conduzir, e a Clara, por exemplo, tem que sair em determinada saída e não se apercebeu porque estava a pensar em algum acontecimento, digamos que aí a Clara já estava em auto-hipnose. Uma hipnose natural. Eu costumo dizer que agora estamos no estado de vigília. Eu, a Carla e todas as pessoas que normalmente vão. No entanto, de vez em quando, em estados meditativos, a Clara entra num estado alfa. Isto é, o seu cérebro começa a funcionar, em vez de 14 a 28 ciclos por segundo, é o funcionamento eletroquímico do nosso cérebro, funciona de 7 a 14 ciclos. Em estado alfa, você entra num programa quase automático. Está a olhar numa nova perspectiva e a ultrapassá-los. No estado de vigília não temos acesso a isso. Eu costumo retratar que a hipnose é um estado elevado da consciência. E pegando uma analogia de Freud, se olharmos a mente humana como a mente consciente, mente inconsciente, 10%, a ponta do iceberg, é a nossa mente consciente. Os outros 90% do inconsciente é a fonte de toda a nossa sabedoria, controla todos os processos metabólicos, de respiração, de oxigenação, e podemos ter acesso a isso e de facto utilizá-lo em benefício das pessoas. Todos os seus problemas. Aqui, nada nem ninguém. Uma técnica que tem vindo a ser utilizada por cientistas e filósofos, desde o neurologista francês do século XVIII, Charcot, ou ainda Freud. Para entrar num estado de hipnose nem sempre é necessário um hipnoterapeuta. É um processo que também pode ser induzido pela própria pessoa, chamado auto-hipnose. Um dos pontos mais polémicos da hipnose é a regressão. Pretende localizar as causas de fobias, traumas, psicoses ou ainda dificuldades emocionais. Digamos que o processo regressivo é o processo mais polémico de toda a hipnose. No entanto, é o processo mais extraordinário e com maior potencial no ultrapassar da maioria das patologias. E quando falo em patologias, falo na maioria das doenças chamadas modernas. Falo em perturbações da ansiedade generalizada, falo em perturbações de pânico, falo em perturbações bipolares, agrofobia. Se nós pensarmos, e isso são estatísticas clínicas, que cerca de 85% dos nossos doentes que chegam a uma urgência hospitalar sofrem de doença de foro funcional. E o que é uma doença de foro funcional? É uma doença que se manifestou inicialmente em termos psicológicos, emoções mal geridas, e que se acabam por manifestar em termos somáticos. Uma úlcera gástrica, a maioria das doenças dermatológicas são de origem emocional, são somatoformes, como se costuma dizer clinicamente. Portanto, aplicar a hipnose na maioria dessas patologias, digamos que 85% dos nossos doentes
que recorram a um médico de emergência hospitalar podem receber uma grande ajuda. A hipnose de regressão, o potencial dela baseia-se no seguinte: procura ir à origem do problema. É preciso que se diga que a medicina holopática, a medicina convencional, debruça-se sobre o sintoma. A Clara está triste, toma um comprimido para ficar alegre. Está ansiosa, toma um ansiolítico. Está depressiva, toma um antidepressivo. Mas isso faz nada mais, nada menos do que remediar a situação. Quando passa o efeito do comprimido, digamos, o problema continua lá para resolver. O que faz a hipnose de regressão é ir à origem do problema. Isto é, onde é que aconteceu? Se a pessoa está triste agora, será que por um processo de associação ela já não está a generalizar um estímulo que aconteceu a alguns no passado e que se manifesta agora, passado tantos anos, e pegando um bocadinho na teoria dos comportamentalistas e estou a pensar um bocadinho nos cães do Pavlov, do estímulo neutro, que associado a um estímulo condicionado passava a ter um estímulo condicionado. Nós não somos propriamente os cães de Pavlov, obviamente, contudo, o ser humano assemelha-se um pouquinho a isso. Pondo os processos cognitivos de lado, se nós, na infância, temos uma situação traumática que nos perturbou e como crianças não conseguimos reagir com os recursos devidos a essa situação traumática, mesmo que conscientemente a pessoa esqueça o problema, mais tarde, quando está perante uma situação idêntica, não tem que ser igual, vai reagir exatamente da mesma forma. Situações de medo, desconforto, de pânico são trazidas imediatamente ao presente. E o mais curioso é que o cérebro humano não distingue do que é imaginação do que é real. Com o avanço das neurociências, nós temos provado exatamente isso. Há determinadas zonas do cérebro, nomeadamente no neocórtex, que despertam quando a pessoa está a imaginar que está perante a situação real que viveu há 10, 15, 20 anos atrás. Para concluir, digamos que a hipnose regressiva parte do sintoma como ponte, mas para ir à origem do problema. Uma oportunidade para evoluir emocionalmente e tentar controlar as suas emoções. Mas até que ponto é possível regredir na própria vida? É aqui que surgem alguns pontos mais polémicos, nomeadamente com a possível existência de vidas passadas. Ora bem, os psicólogos admitem agora que de facto o ser humano, o feto, já armazena registros emocionais no ventre da mãe. Embora isso foi nas últimas décadas que aceitaram isso. Até aí havia a ideia, só quando nascíamos, é que de facto íamos armazenando experiências no nosso processo de socialização, é que íamos adquirindo bagagens, assim podemos dizer, para podermos crescer e lidar socialmente. Nós vamos ainda mais atrás. Nós achamos que a pessoa no presente é o somatório de várias experiências vividas no passado. E essas experiências manifestam-se de forma benéfica ou patológica. O que é que isso quer dizer? Que a pessoa nasce, digamos, não como uma cera mole, que vamos imprimir uma série de caracteres, mas já traz uma bagagem, uma série de experiências mal ou bem resolvidas que se podem manifestar no seu presente. Fala-se muito do déjà vu, onde é que eu já vi isso, onde é que eu tenho a sensação que já estive aqui, mas eu tenho a certeza que nunca vi aqui. A maioria das vezes, a pessoa viveu uma experiência no passado em que de facto passou por aquele processo, ou passou por um edifício, ou por uma rua, ou até mesmo uma rua igual. Nós, no processo regressivo, vamos muito além da vida intrauterina. Vamos a processos primários da organização mental e vamos ainda a uma outra experiência, a uma outra vida em que a pessoa se vê noutro corpo, noutra situação, noutra posição social, vê-se a crescer, vê quem estava presente na vida passada e vê-se a morrer nessa vida. E o mais extraordinário é que também acaba por fazer todo o processo de renascimento. Isto é, percebe o que é que traz perturbador do passado, compreende, liberta e renasce sem essa carga emocional que a afetava no presente.